Boa noite, amigos, amigas da academia, do Fernando Armando, da literatura, da liberdade, da filosofia, do saber, não é? Da poesia. Eu fui privilegiado pelo presidente Rogério Tavares com a oportunidade de abrir essa sessão. Ele vem daqui a pouco para dar uma palavra antes que termine a palestra do Fernando. Então, estamos só nós dois, isso aqui não é uma mesa formal, né, mas estamos cumprindo um mínimo de um ritual, porque todas as sessões da academia são filmadas, isso fica na memória das coisas, né, e do tempo. E eu vou dar uma palavra menos institucional do que pessoal e afetiva. Do ponto de vista institucional, é preciso dizer que essa noite, esse encontro, se insere numa programação da academia, com o apoio da Unimed e da CEMIG. Então, nós temos o lançamento do livro, é uma iniciativa do Fernando e da academia, mas a palestra é uma contrapartida ao apoio que a CEMIG e a Unimed nos dão. Não sei se vocês imaginam que não é fácil para uma instituição como essa sobreviver no vai e vem da economia, das ondas diversas que passam por aqui, mas, por exemplo, a CEMIG tem se aproximado da gente, ou nós dela, a Unimed já tem estado conosco, nós temos sempre esse desafio, porque quando eu assumi a presidência da academia, nós tínhamos R$140 mil, Fernando, do governo do Estado para o ano inteiro. Dava para café, açúcar e papel higiênico, né? E depois essa verba acabou. E, paradoxalmente, mas felizmente, a academia foi entrando num esquema de programação, de planejamento, de captação de recursos. Hoje, a gente, como se diz na linguagem do planejamento institucional, a gente roda um programa de R$2 milhões por ano. Nem sempre dá para chegar aos 2 milhões, mas assim, tem caixa para isso, e essa é uma coisa robusta, né? Eu acho que isso nos dá muito orgulho. Primeiro é isso. A segunda coisa é que, vocês me permitam, o Milor Fernandes, ou não sei se o Milor Fernandes ou o Van Gogh, né, qualquer dos dois, dizia que livre pensar é só pensar. E ainda bem que a gente pode pensar e não só pensar, como dizer o que pensa, né? Então, eu tenho pensado. Ontem, por exemplo, eu disse ao Fernando que talvez eu não viesse, porque eu tinha tomado a dose de reforço da Covid e estava indisposto, etc. Eu quero contar para vocês um episódio ocorrido no centro de saúde. Quando eu cheguei lá, a funcionária, muito gentil, mas com uma postura de tia de pré-escolar, sabe, me perguntou com uma vozinha doce, falou assim: quantos aninhos o senhor tem? Aí eu disse assim: eu tenho 4 aninhos e 80 anões. Ela ficou sem saber o que fazia. Mas, assim, isso só para dizer que nós somos sobreviventes. Isso é uma coisa que, cada vez, eu agradeço mais por estar vivo, por estar respirando, andando. Acho que o Chesterton, se não me engano, dizia que o poeta é aquele que, a cada dia, abre os olhos e vê o mundo como se o visse pela primeira vez. Né? Esse frescor do olhar, essa capacidade de ver coisas que nem todo mundo vê.
Então, eu gosto muito de história de criança, eu acho que as crianças têm também esse frescor. Então, duas coisas assim, rápidas. Uma é do menino que viu o mar pela primeira vez e pediu o pai para ajudá-lo a ver, que era uma coisa tão grandiosa que ele não conseguia ver sozinho. A outra coisa é de uma criança que tem um irmão menor. Quando o irmão menor começa a falar, olha, isso é uma coisa que me encanta e encabula. O menino fala assim: me conta como é que é lá, porque eu já estou esquecendo. Vai saber o que é isso, né? De qualquer modo, são essas coisas que passam por aí, e nessa curta travessia que é a vida, a gente perde muita gente. Eu hoje vim pensando no querido amigo Aristóteles Ateniense, né, que muitos dos que estão aqui, com certeza, conheceram e admiram. Eu tive um privilégio de ser amigo dele, assim, de um jeito misterioso. Eu nunca tinha visto Aristóteles, a gente se tornou velho amigo. Não é difícil isso com Aristóteles, é da noite para o dia. Teve um momento que eu ia fazer uma palestra em Araxá e ele falou com a Luciana que ia viajar, filha dele. Aí, mas onde é que você vai, pai? Eu falei assim, eu vou ver o Olavo em Araxá. Eu pensei que era brincadeira. Eu desci do avião, o Aristóteles estava lá. Então, são essas coisas, assim, esses gestos. Então, eu quero dizer que dos meus velhos amigos novos, meus novos, jovens amigos velhos, o Fernando é como um irmão mais novo. E eu tenho, assim, disse isso a ele, o Fernando, para mim, é um cristal multifacetado que filtra a luz, cada hora de um lado, cada hora com uma cor, mas sem jaça, sem nada que turve. Então, quem o conhece sabe quem ele é, eu não preciso fazer apresentação, ler currículo, nada, mas o admirável do Fernando, do meu ponto de vista, é a facilidade com que ele transita, né, da literatura para o direito, para a filosofia do direito, né? Esse olhar dele está sempre placidamente. Você olha para ele, você pensa que ele está, né? Mas está ali, só Deus sabe o que ele está vendo. Só depois a gente vai ver o que ele estava vendo. Então, é um atento e sensível observador, não só da vida para fazer poesia, mas de tudo que acontece em volta, com um compromisso ético inabalável. Eu vim pensando hoje numa palavra, congruência, que eu acho que é um pouco diferente de coerência, é parente, mas é isso, da pessoa ser o que ela parece que é, ser o que ela se propôs ser. E o Fernando, admiravelmente, é essa pessoa com essa cara de menino, de homem sério, de poeta, não vou dizer seresteiro e trovador, eu não sei se ele é, mas se resolver ser também, vai fazer uma coisa bonita, né? E eu quero agradecer ao Fernando por estar aqui conosco essa noite, dizer que essa casa que ele frequenta como sua, o acolhe de coração aberto, como acolhe cada um de vocês que estão aqui. Com a palavra agora, o Fernando. Obrigado. Boa noite. Estou hoje aqui numa missão interessantemente conexa com o tema ao qual eu me dedico, falar e estudar, que é esse entre o direito e literatura, direito e poesia. E eu vou falar um pouquinho aqui para vocês hoje, brevemente, para não cansá-los.
E hoje estou aqui entre essa fala tão afetiva, tão amiga de Olavo Romano, e também a vinda aí do nosso presidente, também amigo, Rogério Tavares. E estou diante de tantas pessoas queridas que realmente fico muito grato por sua presença nessa ocasião. Cada um de vocês, queria cumprimentar e agradecer essa acolhida maravilhosa pela Academia Mineira de Letras, que sempre nos recebe com muito carinho, e com isso cumprimentar os seus acadêmicos, os seus servidores, né? Guto, Inês, a quem cumprimento todos os outros. Cumprimentar e agradecer aos meus familiares que também contribuíram muito para que essa noite fosse possível. E eu tomo a liberdade aqui de cumprimentar na pessoa de minha mulher, Luciana, e de minha mãe, Helenice, na pessoa de quem eu homenageio a todas as mulheres pela sua semana. Cumprimento também aos colegas de magistratura aqui presentes, na pessoa do desembargador Geraldo Augusto, ex-presidente do Tribunal de Justiça e hoje superintendente, muito honrado com a sua presença, na pessoa de quem cumprimento todos os magistrados, cumprimento os colegas de magistérios, professores, professoras, escritores, escritoras, alunos, alunas, amigos e amigas. Eu acredito que, quando falamos de poesia, numa retomada de um período pós-pandêmico, e no momento em que nós vivenciamos os 100 anos do período do movimento modernista, é falar também de encontro. A poesia, nos tempos gregos, nasceu como lírica, exatamente porque ela era não só acompanhada da lira, um instrumento de cordas, muito usado na Grécia Antiga, para cantar, mas ela era também usada para entoar, para unir, para dançar, para o encontro. E essa dimensão, inclusive, foi recuperada no período modernista, e nós não conseguimos imaginar uma semana de arte moderna sem os saraus literários e litero-musicais que aconteceram e tornaram possível as grandes obras que marcaram aquele período. Portanto, quando nós falamos em uma atividade de homenagem à poesia, de celebração da poesia, nós não podemos nos esquecer desta dimensão, que é uma dimensão muito importante, e eu deposito muita confiança nisso, como um elemento propulsor de uma retomada de uma vida humana mais vicejante, já que estamos falando de primavera. Quando nós falamos em relação de poesia e direito, eu vou quebrar um pouco o protocolo, Olavo. Eu não sei se quanto a você, mas eu estou sentindo muito calor. Eu vou pedir licença para tirar o paletó. Tá bom, pode deixar. Obrigado. Quando nós falamos de poesia e direito, nós não podemos nos esquecer que há um elemento que, a meu ver, diz respeito à temática dessa semana, da mulher, que não pode ser esquecido, e que eu gostaria de falar sobre ele, em primeiro lugar, em homenagem às mulheres, mas também porque é um ponto que toca numa questão muito importante dessa relação. O ponto é que, na Antiguidade clássica, tanto em Roma quanto na Grécia, há uma polaridade entre direito e justiça que perpassa essa dimensão do feminino. E o feminino representa a figura da justiça, seja na Grécia,
seja em Roma. No caso da justiça grega, não tendo a venda nos olhos. No caso da justiça romana, com os olhos vendados. E a venda nos olhos, por vezes, passa para as pessoas da nossa era a impressão de que quer ressaltar a imparcialidade judicial, virtude importantíssima para o judiciário moderno, mas que não fazia nenhum sentido para juízes ou pretores romanos ou gregos, porque imparcialidade era um termo que não tinha qualquer sentido para o julgador daquele período. Se não tinha qualquer sentido, qual é o sentido de se apresentar a figura da justiça de olhos vendados? Há ótimos estudos sobre isso, e os filósofos que o fazem concluem que era para ressaltar o sentido da audição. Os gregos e romanos eram muito pautados por uma representação dos sentidos e, a partir dessa representação, buscar atrelar a eles determinadas dimensões, seja conceituais, seja imaginária, seja sensitiva, e conectavam a dimensão da audição a uma certa intuição, aquilo que em grego se chamava de phronesis, que, numa tradução imperfeita para o português, seria uma espécie de senso de adequabilidade, ou seja, uma capacidade do julgador de ouvir e perceber nuances, idiosincrasias, detalhes que poderiam fazer a diferença numa determinada situação de aplicação. Portanto, a venda nos olhos quer ressaltar a valorização da audição sobre o sentido da visão, que era a representação clássica do conceito, do pensamento abstrato, a coruja de Minerva como símbolo da filosofia. Grandes olhos e olha em 360 graus. O que essa dimensão tem a ver com a poesia? Muito. Uma vez que a poesia não só é, segundo muitos, a expressão da linguagem que fala mais por silêncios do que por meio de palavras, como também ela, segundo alguns, valoriza uma certa capacidade de perceber detalhes e mais, uma capacidade de conviver com elementos contrários e mantê-los, de certa forma, conjugadamente, sem criar com isso uma ansiedade para resolvê-los. Essa é a posição do filósofo inglês John Keats, um filósofo romântico do período inglês, que viveu uma vida curtíssima e uma produção enorme para os seus 24 anos de existência. E dentro da sua produção existem umas célebres cartas que ele escreveu, na qual uma delas ele fala nessa negative capability, né? Capacidade negativa, que seria exatamente a capacidade de o poeta manter vetores contrários, sem criar com isso uma tensão muito grande para resolvê-los. Mais tarde, alguém diria que essa seria uma suma manifestação de inteligência, conseguir essa proeza. Mas o que me fascina nesse momento, e que eu gostaria de falar, é como isso tem a ver com o direito. E isso teria a ver com o direito na medida em que isso permite-nos nos livrar de um dos maiores males que acometem um julgamento, que é aquele de que
as nossas pré-compreensões, que guiam nossas visões de mundo sobre todas as coisas, de certa forma, se tornem um véu que faça com que, durante um processo judicial, nós terminemos por, no final, concluir aquilo que nos primeiros minutos já tínhamos a impressão de saber. Sabemos que esse tema acomete os processos judiciais e é narrado por livros de história e por livros de ficção. E as narrativas não são os momentos mais louváveis da nossa história. Existe, por exemplo, uma referência literária muito bonita, isso no Nome da Rosa, de Humberto Eco, onde ele mostra exatamente aquelas longas sessões dos processos da Inquisição, em que, das longuíssimas horas, em que vão-se muitos depoimentos, vão-se muitas colheitas de provas de diversos tipos, para que, ao fim, o juiz inquisidor chegue à conclusão que, no fundo, ele já tinha desde os primeiros 5 minutos. Chamem isso do que quiserem, mas este é um risco que existe e que acomete julgamentos. O julgador tem de saber suspender as suas pré-compreensões, de alguma maneira. E a capacidade negativa seria uma virtude essencial, para que exatamente passe a ouvir os detalhes, ouvir idiosincrasias. A poesia, ela fala pelo silêncio, porque ela fala por ritmo e música. A poesia é uma música, não é? Mas muitas vezes, inclusive, as pessoas não compreendem a leitura da poesia porque tem uma leitura muito viciada pela dimensão conceitual da prosa, né? A poesia, ela tem uma musicalidade que advém das aliterações, do ritmo, da rima, né, que é tão valorizada, mas não é, a meu ver, o elemento principal. E essa musicalidade, ela fala por meio dessa escuta dos detalhes. Nesse meu livro eu tenho um poemazinho que ele chama-se exatamente Detalhes, que eu vou me permitir ler aqui para vocês, apenas porque ele traz um pouco uma exploração dessa questão. Sob essa perspectiva contemplativa, não é, de que falou tão bem o Olavo Romano. Detalhes. Na flor perceber o abismo que separa a pétala do pólen. No pássaro, perceber o voo que antecipa o aprumo do salto. No mar, perceber o rio que flui das ondas ao encalço. Essa visão é uma visão da antecipação, não é? Você já vê o voo no momento em que o pássaro arma o voo, você vê o rio no mar. E essa percepção dos detalhes, ela se torna extremamente importante para um processo, e ela me parece extremamente importante para a vida. Como disse o Olavo aqui também muito bem, essa capacidade de ver com beleza, ver beleza no mundo, de suspender um véu que muitas vezes a cotidianidade traz e que nos barra de ver o novo, de ver o diferente, de ver o belo, porque já não temos mais esse olhar de criança que o Olavo Romano se referiu. E isso está conectado com uma dimensão. Nosso presidente Rogério acaba de chegar. Obrigado pela presença, presidente. Isso está conectado com uma questão essencialmente humana, que me parece que também numa era da técnica, em que somos muito ligados a todas essas dimensões
que são maravilhosas, por um lado, e dão tantas soluções para tantas questões, mas terríveis, por outro, porque parecem estar nos impedindo cada vez mais de nutrir uma capacidade que é fundamentalmente humana e que está na origem da própria poesia e também da filosofia, que é a capacidade do espanto, de deixar-se fascinar, da palavra grega tauma ou trauma, que seria exatamente o espantar-se, não é? O espantar-se com o mundo, o fascinar-se. A era da tecnologia parece resolver tudo, prêt-à-porter, e com isso não nos deixa, de certa forma, nos envolver com esse fascínio do mundo. E essa capacidade da poesia de suspender este véu que torna as coisas rotineiras e nos permite ver essa beleza oculta do mundo, é algo fundamental para que possamos atingir uma vida que seja, de certa forma, significativa. Há uma citação de um filósofo estadunidense, de que eu gosto bastante, chamado John Dewey, um filósofo do século XIX, início do século XX, filósofo da educação, da política, e ele tem um livro sobre educação e democracia, em que ele diz o seguinte: desempenho acaba mostrando o tipo de coisa que uma máquina bem projetada é capaz de fazer melhor do que um ser humano. Contudo, a finalidade principal da educação, a conquista de uma vida humana plena de sentido, é deixada de lado. Essa dimensão da conquista de uma vida humana plena de sentido, ela se torna ainda mais forte, pungente, quando nós pensamos que, ligada à dimensão da poesia, ela pode se conectar, e das artes em geral, ela pode se ligar à dimensão do prazer, à dimensão do deleite, à dimensão da própria felicidade e alegria, como pregava o indiano Tagore, Rabindranath Tagore, que foi um grande gênio e mestre de Mahatma Gandhi. Gandhi reconhece a influência dele, não só por ter sido seu professor, mas por ter influenciado diretamente o seu pensamento. E Tagore prega um modelo educacional que era pautado na música, na literatura e na dança. E exatamente porque ele acreditava que esses espaços de encontro, que comecei aqui dizendo, principalmente o encontro em que há a troca, como, por exemplo, o canto, as pessoas conseguem, com isso, abrir-se a novas percepções da realidade que elas não teriam se estivessem apenas atreladas ao pensamento conceitual, ao pensamento lógico, e, com isso, grandes progressos seriam possíveis. Há um poemeto também do meu livro, que eu me permita a leitura, que tem algum ponto de consonância com isso, que é o poema Alquimia, um poemeto bem curtinho. Alquimia. Vento sopra desejos, e eu treinando alegria. Alço a natureza meu beijo, faço da rotina poesia. Há um outro elemento muito interessante de ser pensado na relação direito e poesia, que é a questão da própria linguagem. Quando nós falamos na relação direito e poesia, muitas vezes me perguntam como é essa convivência. E me parece que há uma relação de complementariedade
e também uma relação tensional. A relação de complementariedade advém do fato de que ambas são práticas que dizem respeito à linguagem falada e escrita. E acredito que, se por um lado o direito tem muito a contribuir para o escritor em matéria de conteúdo, uma vez que o direito traz o drama humano convertido em palavras e trazido para o processo todos os dias para os que trabalham com ele, e isso tem uma riqueza que é ímpar. Por outro lado, também a poesia tem uma dimensão extremamente fecunda, se nós pensarmos que a poesia é, ou talvez a linguagem é, como disse Ralph Waldo Emerson, toda linguagem é poesia fossilizada, disse Emerson. Com isso ele quer dizer o quê? Que a linguagem, ela muitas vezes vai perdendo, vai se desgastando e vai perdendo aquele lado que é o lado mais pujante, significativo, que ela deveria guardar. E aí nós começamos a nos comunicar por meio de jargões, de elementos de comunicação que já não mais significam tanto. Nós mesmos sentimos quando nos fazemos reféns disso. E, inclusive, hoje há muito disso. Símbolos e expressões que são usadas milhões de vezes e que, no fundo, você já não sente mais nenhuma expressividade ao dizer aquilo. Né? Você faz isso, mas o que é isso? O que é isso? Nada contra isso. Uma pessoa pode fazer isso, de fato, com uma outra intenção, com uma outra carga de sentido. Mas há um risco de esvaziamento. E esse esvaziamento, ele gira, evidentemente, em torno de toda linguagem que se torna técnica. E, portanto, nós, a meu ver, trabalhando a poesia no direito, conseguimos limitar um pouco esse jargão que às vezes se torna vazio e limitar o impacto negativo dos chamados excessos do juridiquês, que nada tem a ver com o fato de que o direito seja uma ciência e, portanto, tenha um vocabulário e um sistema conceitual próprio como qualquer ciência. O juridiquês não é isso. Rogério, que é um grande jornalista, também sabe bem disso também, e é jurista. O juridiquês, ele está também atrelado a uma série de ismos que nada contribuem e que nada tem a ver diretamente com a cientificidade do direito. São gongorismos, latinismos, estrangeirismos, que não trazem uma contribuição e que poluem o universo da linguagem jurídica. E, portanto, quando nós pensamos essa dimensão, nós temos algo de uma contribuição fecunda. E essa contribuição me parece ainda mais fecunda no momento em que nós temos o risco de nos deixar colonizar pela linguagem das novas tecnologias. Há uma frase de Sigmund Freud, de que eu gosto muito, que ele diz que os homens inventam as máquinas reinventam os homens. Talvez a nossa percepção tão acelerada do tempo que hoje vivenciamos todos tenha nessa frase uma das suas explicações mais importantes. Nós passamos a ter uma percepção do tempo que é a percepção das máquinas, uma percepção de aceleração. Isso não está no tempo, mas está na nossa percepção desse tempo, que é o que faz as coisas serem como são. A tal coisa em si, nós sabemos que não existe, não é?
Os fenomenólogos já mostraram isso há bastante tempo. E, portanto, estamos diante de um campo muito fértil que diz respeito a essa relação direito e poesia, sobretudo quando pensamos que a poesia pode, então, ressignificar, reavivar todo um eixo de sentidos, que atinge não só o direito, mas atinge a vida como um todo. E nisso também há um poema muito interessante de Dylan Thomas, um poeta também de língua inglesa, em que ele diz que um poema é uma contribuição para a realidade. O mundo jamais será o mesmo depois que um bom poema lhe tenha sido acrescentado. Essa é uma frase muito interessante também. Há uma outra questão que eu acredito que nós podemos falar quando falamos em direito e literatura, que diz respeito a essa dinâmica da abertura, que é também tão importante. A poesia lida com uma beleza que está no mundo, eu disse anteriormente. E há poetas que constatam isso de uma forma magnífica. Inclusive, há um poema muito bonito da acadêmica Maria Esther Maciel, que vai dizer que nem toda poesia chega à palavra. No que é complementada por Alice Ruiz, que vai dizer exatamente que a poesia está nas coisas, basta-nos aclarar o nosso olhar. Esse processo de aclaramento do olhar, essa percepção acurada, ela vai ser também muito importante, e muito importante para nós nos abrirmos a uma dimensão que é a dimensão da imaginação. A literatura, ela trabalha diretamente sobre a nossa imaginação, porque ela nos convoca a criarmos imagens por nossa própria conta. Hoje nós vivemos um mundo muito imagético, mas a imagem que um poema nos convoca é um pouco diferente da imagem que circula nos aparelhos celulares. Porque a imagem que o poema nos convoca é uma imagem que nós construímos. Nós somos os seus criadores. Por isso Jorge Luiz Borges vai dizer: o leitor é um escritor. E alguns vão dizer que o escritor não tem mais direito de dizer sobre os sentidos de uma obra depois que ele a cria, exatamente porque o leitor recria ao ler no seu imaginário. E esse processo dessa recriação é algo extremamente rico e mexe diretamente sobre uma das capacidades humanas que foi valorizada por muitos como sendo mais importante até do que a inteligência: a imaginação. Sobre ela, há uma frase de reconhecimento de sua importância por pessoas que são reconhecidas, seja como cientistas notáveis, como descobridores, como líderes políticos, como, por exemplo, Einstein, Napoleão Bonaparte e Leonardo da Vinci. Todos dizem, e inclusive registraram isso por escrito, que a imaginação seria uma virtude cardeal. Bonaparte vai dizer que a imaginação governa o mundo, e Einstein disse no seu livro Como Vejo o Mundo, editado pela editora Record no Brasil, ele diz expressamente: a imaginação é mais importante do que a inteligência. Estou citando o livro. E tem uma contribuição direta na descoberta, no conhecimento científico.
e ela é mais importante, vejam, reconhecida por aquele que é celebrado como tendo, talvez, uma inteligência hipertrofiada, uma inteligência maior. Ele vai dizer, a imaginação é mais importante. E vejam que, talvez grande parte das suas descobertas tenham vindo dessa capacidade de imaginar algo diverso. No direito, acredito que isso tem um papel importante. Um papel fundamental, diria. Sobretudo porque o direito lida diretamente com normas que, por serem vindas de autoridade e por serem repetidas ao longo da história, muitas vezes se tornam dogmas ou quase dogmas. E muitas vezes as pessoas que lidam mesmo com o direito têm a impressão de que as coisas não podem ser muito diferentes daquilo que está posto ali. Quando, na verdade, nós sabemos que o direito positivo, que foi fruto da modernidade, das revoluções modernas, ele foi colocado exatamente como sendo algo para ser mutável, para se fazer no meio a mudanças. Diferentemente do direito medieval, ou que era atrelado a um bem transcendental ligado a Deus, que não permitia mudanças. O direito positivo é um direito mutável. Mas os juristas ainda têm uma certa dificuldade de tentar trabalhar com essa dinâmica da imaginação transformadora. E eu acredito que a literatura em geral tem uma contribuição importantíssima em apontar caminhos, em apontar, inclusive, digamos, laboratórios imaginários, para que não precisamos sofrer agruras da história para nos lançarmos a transformações normativas. E isso é algo, por si só também, de uma importância enorme. A literatura está ligada, assim como o direito, à memória. Está ligada à memória. E permite algo muito importante, que é a chamada memória, as chamadas memórias conviventes, que são aquelas em que gerações passam a conviver com o horizonte de valores de outras, reproduzindo e recriando aquele horizonte pretérito. E, por fim, há algo que me parece muito interessante quando pensamos numa contribuição à teoria do direito, à ciência do direito. Seja bem-vindo, Rogério. Que é uma possibilidade de a literatura dar mais concretude ou concretitude à ciência do direito. Há um poema de uma poetisa, uma poeta portuguesa, chamada Sofia de Mello Breiner Andressen, que eu já usei certa vez num texto como uma metáfora para essa possibilidade. O poema dela se chama Cá Fora. É um poemeto curto também, e o poema diz: abre a porta e caminha, cá fora, na nitidez salina do real. Eu acredito que a literatura pode trazer um pouco essa convocação do caminhar cá fora, na nitidez salina do real. E por mais paradoxal que isso pareça, porque quando falamos em literatura as pessoas geralmente pensam que é algo fantasioso, não há paradoxo nenhum, porque a literatura ela contribui para que nós desenvolvamos o nosso senso de plausibilidade. Ela fala verdades que, como disse Ernest Hemingway, são mais verdadeiras do que a própria verdade. Numa frase que faz mais
é mais bonita em inglês do que em português, porque lida com uma aliteração que não é possível em língua portuguesa, né? O truer than the truth. Mais verdadeiras do que a própria verdade. E são mais verdadeiras do que a própria verdade, porque ela diz de algo que nunca aconteceu e que por isso mesmo acontece sempre, como uma metáfora viva que se repete e que permite que Shakespeare e Cervantes estejam aí depois de 400 anos, estejam aí atuais, porque eles não descrevem nada, mas eles mergulham numa dimensão muito profunda em que a palavra encontra o ser humano e viceja questões humanas as mais importantes. E isso faz com que haja essa perenidade, com que a literatura seja a notícia que é eternamente notícia. Ela não sai. Ela não sai. A novidade por ela trazida não fica ultrapassada, porque ela não está contando algo que é do mundo descritivo fático. E com isto, nós estamos trabalhando em uma outra questão que é muito importante, que é o nosso senso de plausibilidade. Por incrível que pareça, desenvolvem alguns autores que trabalham com a literatura, como a professora Martha Nussbaum, que é uma interlocutora, inclusive, nossa. A literatura desenvolve o senso de plausibilidade. Desenvolve o senso de plausibilidade porque ela ajuda-nos a pensar categorias que estão, de certa forma, desconectadas ao mesmo tempo dos nossos preconceitos mais imediatos e, ao mesmo tempo, abertas a nos mostrar algo que, de outra forma, nós não veríamos. Estou me referindo ao fato, por exemplo, de que, quando você lê uma obra literária, e eu acredito que todos aqui já devem ter experimentado isso, você muitas vezes é pego no contrapé dos seus valores, das suas posições, e é pego no contrapé de uma forma muito diferente de que se você estivesse lendo um discurso político, ou uma obra religiosa, ou uma obra científica mesmo. Porque ali você está, de certa forma, já com escudos conceituais que lhe levam a uma certa resistência. Na literatura, quando o escritor é bom, você é levado a acompanhar, por meio das narrativas, um processo de identificação com cada uma das suas personagens. Você vai criando imagens sobre o que se passa ali, sobre as cenas, sobre o enredo, sobre as personagens. E você vai se identificando. E vai conseguindo ver lados de algumas questões que você não veria. Você vai compreendendo mundos que são muito distantes, muitas vezes, do seu. São realidades de pessoas que estão, às vezes, até próximas geograficamente, mas partilham de horizontes de mundo econômico, social, valorativo, muito distintas das suas. Mas você, naquele momento, chega e consegue ver o lado daquela pessoa. E diz Martha Nussbaum, isso nos propicia desenvolver uma ideia de imparcialidade, desembargadora Maria Ângela, que é muito próxima do ideal e que não é a imparcialidade da teoria clássica, de um judiciário se colocar distante ou equidistante dos conflitos. Ela vai dizer, a literatura é um modelo muito interessante de imparcialidade, porque permite que o julgador, ele
perceba os dramas e os conflitos ali colocados de cada um dos personagens, mas ao mesmo tempo ele não se identifica com eles da mesma forma que se identificaria como se fossem seus filhos, ou se fossem seus parentes ou amigos, ou correligionários. Ele se identifica, mas ao mesmo tempo ele se distancia. Ele se identifica, mas ele guarda uma certa distância. E isso nos ajuda a desenvolver um senso de plausibilidade, que é, inclusive, extremamente útil e fecundo numa época como a nossa, numa época em que nós temos o horizonte das imagens nos dando respostas completamente distintas. Quando nós falamos em poesia, nós falamos em imagens. Já diziam os antigos, toda poesia é imagem. Eu acho que ela é também música e outras coisas, mas ela é imagem, sim. Mas qual é a diferença de uma imagem poética e de uma imagem, por exemplo, de uma fake news? Qual é a diferença? A diferença é que a imagem que você faz quando lê um poema é uma imagem que anseia por uma interpretação. Ela quase que lhe suplica por uma interpretação. Quase que como a efígie, ela lhe pede uma interpretação. A imagem do que nós acostumamos a chamar de fake news, ela é o oposto. Ela é uma interpretação já absolutizada, ou uma negação de qualquer interpretação, para apresentar uma única resposta. Ela te diz, é isso, não pense outra coisa, só pode ser isso. Não há outra possibilidade. E essa é uma diferença que faz toda a diferença, inclusive no desenvolvimento do sentido da autonomia humana. E me parece que a poesia, por fim, ela se coloca como uma espécie de grito ou de interjeição ampliada, como diz Mário Quintana, em que provamos que, por mais que muitas vezes clamemos por coisas que não são tão belas, nós ansiamos pelo belo. E esse anseio pelo belo, que é um anseio também pela verdade, ele está atrelado ao compromisso do poeta, que é um compromisso de dar não uma resposta grandiloquente, mas uma resposta que seja singela, uma resposta que seja adequada, uma resposta muito próxima da que jurisdicionados esperam, de juízes também, e que, de certa forma, diz respeito a uma dimensão que eu tentei expressar num poema que eu termino com a sua leitura. 2 poemas, aliás. O primeiro é Compromisso. De todos os grandes compromissos, exalto aquele da flor, polinizar de cores o mundo, aos desertos responder frescor. E o outro é Teoria Anti-Caos, que é um poema que tenta desconstruir a chamada teoria do caos, que é aquela que dizia que uma borboleta batendo as asas cria um maremoto em outro ponto do planeta. E eu encerro com ele, pedindo desculpas por ter me estendido muito. Teoria anti-caos. Se em algum lugar do mundo uma borboleta bate suas asas,
mais uma chance nos é dada de sermos salvos pela beleza. Muito obrigado. Eu vou usar 40 segundos aqui da atenção e da paciência de todos, primeiro para saudá-los, para agradecer a partilha desse momento tão bonito na nossa Casa das Letras e das Artes aqui, sob a anfitrionagem de um juiz-poeta, de um filósofo-juiz. O que nos encanta, o que nos anima, o que nos dá esperança. Eu quero também dizer da minha gratidão pelo nosso querido amigo Fernando Armando Ribeiro. Eu estou deixando a presidência da academia em 2 meses, meu segundo mandato termina, não é? Em 17 de maio, e o estatuto pede que outra diretoria assuma, mas eu fiz questão de vir aqui, mesmo sob circunstâncias pessoais adversas, né? Para publicamente dizer ao Fernando, muito obrigado, Fernando, por toda a sua presença ao longo dos 4 anos do meu mandato, presença solidária, fraterna, amiga. Eu sou muito grato a você que nos ajudou essa casa sempre que ela pediu. Eu gosto muito de ser grato publicamente. A gratidão é algo que é preciso exercer sempre que possível, porque ela fortalece os vínculos solidários e fraternos entre as pessoas. Então, Fernando, muito obrigado. Eu quero agradecer também a Luciana, que aqui está, sua companheira, sempre presente, a seus pais, que nós admiramos tanto e que eu conheço já há tantos anos, né? E a família a que Fernando pertence. São pelo menos 3. A família biológica, a família dos professores e poetas e a família dos juristas. Todas essas 3 famílias seguramente estão aqui representadas. Eu vejo aqui vários juristas, amigos, desembargadores, enfim, promotores, vejo aqui parentes e vejo também poetas, escritores, jornalistas. É tão bom pertencer a essas 3 famílias, né, Fernando? Você tem uma sorte que pouca gente tem, que é a de circular por esses universos com desenvoltura, com facilidade e em conforto, não é? Isso é muito bom, porque dá a gente um privilégio, que é de poder desfrutar de vários pontos de vista variados, diferentes, que ampliam os nossos horizontes. Não é? Cumprindo a minha promessa, eu não vou me estender, eu quero finalmente agradecer a presidência de Olavo Romano nessa sessão, meu irmão, meu amigo, meu confrade, ontem, hoje, sempre, e dizer que essa casa é uma casa aberta ao que a vida nos oferece de melhor, não é? A fruição do que a vida nos oferece de melhor, e o Fernando sabe muito bem disso. Há 113 anos, nossas portas estão abertas para a educação, para a cultura, para a história, para a memória, para as letras e para as artes. Muito obrigado a todos e a sessão está encerrada. Obrigado, Fernando.